Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Mais uma vez, iremos agora dar início a um assunto que para mim foi o assunto que como é que eu posso dizer? Foi um assunto que inicialmente eu comecei a fazer um estudo na igreja. Foi o primeiro estudo que eu preparei sobre a origem do mal, especificamente sobre até quando Lúcifer podia se arrepender. E aí existia pessoas na época na igreja que dizia que ele podia se arrepender até a cruz e que após a sua expulsão ele tinha acesso ao céu. Enfim, esses assuntos a gente vai desenvolver ele no decorrer do assunto da lição. Porém, hoje vamos estudar sobre o início de tudo, né? A iniquidade que existia antes da queda dos nossos pais. E só para resumir a lição de sábado, ele traz um texto aqui do livro de Isaías 14, verso 12, que diz assim: Veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Vamos ter um assunto, irmão, na semana, queremos tratar especificamente sobre esse verso. E é a lição de quarta-feira. Então a gente vai entrar em algumas minúcias ali sobre esse verso. Não vou me adiantar agora, mas de antemão uma coisa que eu quero deixar claro é esse verso de capítulo 14, o verso 12 de Isaías. O Jerônimo traduziu essa expressão, como caíste do céu, ó estrela da manhã. A tradução que ele colocou foi Lúcifer. Isso você encontra na versão Figueiredo, você encontra na versão Tebe, tradução ecumênica da Bíblia, quando ele chega a dizer como caíste do céu, ó Lúcifer, quer dizer, anjo de luz, né, ou portador de luz. Embora essa expressão não esteja em nossas traduções normais, o que a gente entende aqui é que existia um ser antes da queda de nossos pais, que ele já existia. Mas só para a gente ter uma ideia, a gente vai também esmiuçar isso mais na frente. No capítulo 28 do livro de Ezequiel, está uma descrição ali do rei de Tiro. E essa descrição é dita não só do personagem do rei de Tiro, mas quem estava por trás dele. E nesse capítulo 28, uma frase que é muito conhecida quando chega a dizer assim: Perfeito eram teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Lúcifer, irmãos, não foi tentado por ninguém. O mal germinou em seu coração. O pecado surgiu em si próprio. Logo, não teve ninguém que o instigou a fazer isso. Ellen White chega a descrever, e aqui eu vou recitar para vocês pelo menos 3 obras, onde fala muito sobre esse assunto, Patriarcas e Profetas, O Grande Conflito e um outro chamado Primeiros Escritos. Esses 3 livros, ele cita muito da condição de Lúcifer antes da queda, ou antes da queda dele próprio. Não a queda que ele impulsiona a Eva primeiramente, e Eva depois impulsiona o seu marido a cair. Porém, o que eu quero deixar aqui claro é que Deus não criou o diabo. Deus não criou Satanás. Deus criou um anjo. Observe que o texto do livro de Ezequiel fala bem claro: Perfeito eram teus caminhos desde o dia que foste criado. Quando Deus o criou ele perfeito, totalmente perfeito. Porém, irmãos, a própria Bíblia fala, e Paulo chega a descrever, sobre o mistério da iniquidade que opera. Então, o pecado, de fato, é misterioso. Não tem como você dar uma explicação palpável em relação a isso. Ou uma explicação que podemos fechar o assunto. E um antigo pregador que eu admiro muito, Roberto Rabelo, já então falecido, ele chega a descrever que desculpar o pecado corresponde a defendê-lo. E se nós defendemos, vamos arrumar uma causa para o pecado, e no final dessa causa iremos atribuir a culpa a Deus. Por quê? Lembra-se o que aconteceu com o jardim, não é? Com Eva, quando ele fala: a serpente que o Senhor criou, Adão acusa a mulher que tu me deste. Automaticamente, quem acabou sendo culpado foi o próprio Deus. Coisa que, na verdade, não cabe aqui. Deus criou os seres humanos perfeitos. Adão e Eva era perfeito. Lúcifer era perfeito. Após sua criação, no decorrer do tempo, ele então começou a se achar mais luminoso que os demais, embora de fato ele tivesse uma prerrogativa diferenciada, mas ele começou a olhar para si e se comparar com Cristo, de tal maneira que ele se achou em uma condição de não ser tão somente respeitado naquilo que ele era, mas ele queria alcançar um nível de adoração muito maior. E ele, infelizmente, conseguiu isso através da queda que ele traz os seres humanos a levarem, e ao fazer com que este nosso planeta se ocasione como o lugar da sua habitação. Quando fala dizendo que o príncipe deste mundo está julgado. A Bíblia fala que o mundo jaz na mão do maligno. Considere, embora o diabo tenha domínio sobre essa terra, ele não tem domínio sobre todas as pessoas. Ele domina porque o império do mal ele permeia em todo o país deste mundo. Lamentavelmente,
Logo, por mais que ele tenha esse acesso, lembre-se de Jó, quando ele chega a falar para Deus onde ele estava, e Deus perguntando para ele onde você estava, de onde você vem, ele fala de passear a terra e rodear por ela, ele demonstra aqui que ele tinha acesso em todos os lugares aqui nessa terra, porque ele tinha domínio, uma vez que o pecado ele colocou aqui. Mas voltando ao assunto e resumindo a questão, e levando em consideração, Lúcifer na verdade foi criado, foi feito perfeito. Ele deixou o mal germinar em seu coração. E esse mal que deixou germinar levou a tal situação, e Ellen White chega a descrever sobre isso, que nem ele sabia aonde aquele mal iria lhe levar. Era misterioso em seu coração. Era algo que mexia com o seu ser, mas ele não quis voltar atrás. No decorrer da semana, irmãos, nós vamos entrar em mais detalhes em relação a esse assunto, mas iremos com certeza termos mais entendimento. Embora, eu volto a dizer, o pecado em si, a origem do mal surgindo no coração de Lúcifer, ele é misterioso. É algo que não tem como desculpar. O livre-arbítrio que Deus concedeu, ele fez mau uso dele, trazendo ruína a este mundo. É por essa causa que quando Malaquias termina o seu livro, e logo nos últimos capítulos, ele chega a descrever assim: no fim, quando Cristo voltar, não haverá nem raiz nem ramo, tudo será de fato destruído, o mal não se levantará pela segunda vez. Essa é a esperança que nós temos. Cristo erradicará todo o mal que um dia teve espaço nesse mundo. Logo, temos em Cristo a esperança de que o nosso mundo terá solução, mesmo que em meio a essas adversidades, mesmo que em meio a esses infortúnios que nós vemos aqui neste mundo, o mundo não estará assim continuamente. Embora Paulo descreva, e Cristo também mencione, que o mundo jaz na mão do maligno, o diabo tem poder sobre ele naquilo que Deus permite, isso não faz dele um dominador por completo. Ele tem espaço pela maioria dos pecados que ele leva os filhos de Deus a causar. Por essa razão, é tido como esse título, mas, é como diz um hino, né? O mundo é de meu Deus. O nosso mundo pertence a Deus, porque acima do poder do inimigo está a autoridade divina, que tem poder sobre toda a hoste satânica, sobre todas as coisas que ele criou, inclusive os anjos maus. Que Deus, portanto, irmão, nos abençoe e que, por favor, prepare para estudar esse assunto. Prepare para você ter um aprendizado maior sobre esse tema, porque com certeza ele é de suma importância para o nosso conhecimento e com certeza, ao aprender sobre ele, nós devemos amar ainda mais nosso Salvador por saber de tão grande misericórdia que ele concedeu a Lúcifer no céu, pelo tempo que ele deu para que se arrependesse, coisa que ele não fez. Oremos ao Senhor e agradecemos a ele pelo estudo desse trimestre e dessa semana. Querido Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra, Senhor, e obrigado pela certeza do Teu cuidado para conosco. Obrigado pelo estudo, obrigado pela Tua palavra abrir a nossa mente, nos faz entender a Tua vontade e nos auxilia, Senhor, para que conheçamos a Tua verdade e através dela possamos estar protegidos das ciladas e dos enganos do inimigo. Dá-nos a Tua paz, Senhor, neste dia, perdoa nossos pecados e permanece conosco, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até o nosso próximo estudo. Até logo.